A paz, irmãos, saudades. Quero deixar uma palavra de ânimo para nós que se encontra no Salmo 23. Quando o Senhor nos diz que Ele é o nosso pastor e não vai nos deixar faltar nada. Então, a paz que precisamos, a confiança, a esperança e a certeza de que já estaremos bem juntinhos, podendo cultuarmos junto no templo. Amém. A minha palavra é para você que está nos vendo e não conhece ainda a Igreja do Nazareno Capim Macio. Você está nos vendo por esse canal agora e é muito bem-vindo. E gostaríamos que você pesquisasse um pouco sobre a Igreja do Nazareno, a de Capim Macio, nas nossas redes sociais, e que logo, quando estivermos juntos no nosso templo, você possa nos visitar, será muito bem acolhido, muito bem-vindo, para que possamos estreitar relacionamentos. Um abraço e fiquem com Deus e vamos cultuar juntos nesta noite. Amém. Amém. A paz, queridos, tudo bem? Graças a Deus estamos reunidos aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus e aí que possamos estar focados nesse momento, que possamos colocar nossas orações, agradecer pela nossa semana, colocar nossos pedidos no altar do Senhor, amém? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, versículo 25, o seguinte: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, antes exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima o dia do Senhor.
Até aí, queridos. Então, que nós possamos estar juntos, reunidos em igreja, congregando, mesmo que virtualmente, mas sempre colocando o nosso coração na vontade de Deus. Que Jesus Cristo nos abençoe, para a honra e glória do seu nome. Amém. Irmãos, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro é para que todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, você possa participar conosco da Escola Bíblica Online. Tem sido bênção para a gente, irmãos. Todo domingo de manhã a gente tem se reunido. Os professores têm dado uma aula excelente sobre história da igreja cristã. Eu quero convidar você, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, está conectado conosco. E o segundo convite tem a ver com esse nome que eu acabei de falar, Conectados.
No próximo sábado, às 7 horas da noite, temos um encontro através do Google Meet. Um encontro nós estamos chamando de Conectados. Nós queremos ter um tempo onde nós possamos ver os irmãos, possamos orar uns pelos outros, possamos cantar louvores juntos, possamos conversar algumas coisas juntos. Então, próximo sábado, 19 horas, agenda o horário, você vai entrar com a gente para a gente poder conversar. Lá no grupo da igreja, vamos estar anunciando o endereço ou a senha para você entrar na sala de bate-papo com a gente pelo Google Meet. Não tem o Google Meet, então baixa logo agora, porque o Google Meet vai servir tanto para a EBD Online, como também para o nosso Conectados no próximo sábado. Domingo, 9h30 da manhã, EBD Online. Sábado, 19 horas, Conectados como igreja. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Até mais. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor de coração, adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor de coração, adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Eu te dou minha alma e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, me ensina a caminhar. A graça e a paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo, hoje dia 5 de julho de 2020, para mais uma vez refletirmos na palavra do nosso Deus, de nossa casa para a sua casa,
diretamente. Esta semana, em especial, eu vi uma frase nas redes sociais que ela me chamou a atenção. Eu gosto muito de frases, porque as frases ela têm o poder de sintetizar pensamentos em poucas palavras e nos levam à reflexão, de alguma forma. As frases ela têm esse poder, eu gosto muito disso. E é uma frase que diz, que é a frase que eu vi essa semana: o passado é lugar de referência, nunca lugar de residência. Passado, lugar de referência, nunca lugar de residência. Isso me chamou a atenção e me inspirou de alguma forma a trazer uma reflexão hoje à noite para os irmãos. Eu sempre quando penso em passado, eu já exatamente imagino dessa forma. Episódios que nos aconteceram, momentos que vieram até nós, que estão formando de alguma forma a nossa existência aqui nessa terra. E é um lugar de referência realmente. Referência muitas vezes positivas, que nos servem para impulsionar, para nos levar para frente, para nos direcionar, para olharmos para Ele com gratidão. Mas em alguns episódios, um lugar de referência de acontecimentos que nos machucaram, que nos feriram. E o grande problema é quando as pessoas elas resolvem residir, morar, habitar nesse passado. E habitando nesse passado, elas têm uma tendência de reviver o passado, de remoer o passado. E isso os impede de ir adiante, de dar um passo seguinte. E vivendo nesse passado, sente as mesmas dores, os mesmos golpes e tantas coisas a mais, que é o reviver esse passado. E nossa proposta aqui, à luz dessa pequena frase, é pensarmos e olharmos para frente. Vermos esse passado como referência, mas não como lugar de residência. Alguém já disse de forma popular, ou popularmente falando, quem vive de passado é museu. E de alguma forma há uma lógica nisso, porque o museu ele vai expor esse passado da história humana. E museus ele tanto conta coisas ou episódios da história positivas e também episódios negativos de alguma forma, mas serve para nos ter um ponto de referência do que nós podemos reproduzir de coisas positivas e do que devemos nunca mais reproduzir como algo negativo. Por exemplo, existe hoje o Museu do Holocausto, mas todos que vão lá, eles olham com pesar para aquele museu. Não tem vergonha desse episódio da história. O Museu da Escravatura, aqui no Brasil também, por exemplo, que fala um pouco desse tempo de escravidão no Brasil. Olhamos para isso como uma forma negativa e não queremos jamais que isso se repita de alguma forma. Mas está lá como referência. É uma referência para olharmos, estudarmos esse passado e entendermos como nós chegamos até aqui de alguma forma. Eu quero entrar numa história que os irmãos já conhecem. Eu quero apenas tentar resumi-lo de forma bem breve realmente, porque é uma história muito longa. É uma história que envolve em torno de 600 anos. É a história da monarquia de Israel. Quero falar bem breve sobre essa história, pincelar alguns pontos principais para entendermos essa história, esse passado de Israel. E para chegarmos em um versículo-chave que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, nesse dia em especial. A história de Israel, ou melhor falando, da monarquia de Israel, dos reis de Israel, ela começa com o rei Saul. Exatamente quando o povo de Israel ele está vivendo um momento onde eles olham para as outras nações e vê nas nações que eles têm um rei. Mas Israel não tinha um rei que eles pudessem ver, pudessem tocar. Na verdade, Israel era regido pela teocracia, onde o próprio Deus era o rei deles. Mas olhando para as outras nações, eles queriam um rei, como as outras nações também queriam. E pediram um rei. E o contexto ali do profeta Samuel. E Samuel ora a Deus e Deus dá um rei, que é o rei Saul, para aquele povo. Samuel sente-se machucado, ferido, como se o povo estivesse rejeitando a ele como líder, já que ele, como profeta, ele ouvia as instruções na teocracia do próprio rei, que era Deus, e transmitia para o povo. Mas Deus disse que não, que Samuel acalma o seu coração, porque na verdade eles estão rejeitando o próprio Deus. É assim que começa a história da monarquia.
E Deus alerta através do profeta Samuel que situações ou consequências viriam daquele episódio, do fato de eles pedirem um rei e rejeitar a Deus. Bem, esse é o primeiro rei, Saul. Sabemos da desobediência que ele cometeu, das falhas que ele cometeu, como ele foi rejeitado como rei a partir de então. Depois veio o rei Davi, assumindo o seu lugar. E Davi ele tornou-se um ponto de referência na história para, digamos que, julgar os outros reis que vieram após ele, aqueles reis que andavam segundo o caminho de Deus. Eles se colocavam como referência segundo o rei Davi. E começa dessa forma. Embora Davi tenha errado, tenha falhado, tenha cometido também coisas que nós olhamos para ele, não entendemos como ele cometeu aquilo, mas ele era humano, era homem, ele pediu perdão, ele reconciliou-se com Deus, e Deus olhou para ele e viu nele um homem segundo o seu coração. Eu vejo em Davi um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que se arrependia, era um homem que reconhecia seus erros, um homem que recomeçava. E por aí vai. Teve 2 filhos que tentaram usurpar o seu trono, que foi Absalão e Adonias. E depois veio um rei que de fato sentou no trono, que foi o rei Salomão, filho de Davi. E Salomão, ele começou muito bem, pediu sabedoria a Deus, foi um rei que realmente foi ouvido por Deus, quando ele, ao invés de riquezas, pede sabedoria, e Deus lhe dá sabedoria e também dá muitas riquezas. Mas esse rei Salomão escreveu provérbios, tantas coisas lindas, livros que nós conhecemos. Era um homem conhecedor, não somente das questões do reinado, a questão da monarquia em si, mas um homem estratégico, sabia fazer alianças com os outros povos, viveu um período de paz tremendo na história de Israel. Era conhecedor de geografia, conhecia história, conhecia de tudo um pouco. Era um homem sábio. Mas Salomão não terminou bem. Começou bem, mas não terminou bem porque na sua velhice deixou-se levado pelas inúmeras mulheres que ele adquiriu para poder manter paz com outros reinos. Ele foi fazendo alianças, e as alianças envolviam casamentos com outras mulheres. Essas mulheres adoravam outros deuses e a consequência foi terrível na velhice de Salomão. Depois disso veio o seu filho Roboão. Roboão é interessante porque Roboão ele assume o reinado após o seu pai Salomão. E Salomão, para manter também a máquina pública, digamos assim, funcionando naquela época, ele aumentou impostos. E havia muito imposto. E o imposto chegou a ser pesado para o povo. E o povo clamava para que houvesse uma diminuição dos impostos, para que pudessem viver melhor. Para você ter ideia, cada tribo trabalhava um mês inteiro para poder sustentar a questão do reinado. Eram 12 tribos, eram 12 meses, e era por aí que a coisa caminhava. Eles pediram para que houvesse uma diminuição dos impostos. Mas Roboão, ao invés de ouvir os senhores ou os anciãos que estavam instruindo ele a reduzir os impostos, ele foi escutar os seus amigos jovens da sua idade e que queriam, na verdade, a se aproveitar da amizade que tinha com o rei Roboão. Eles disseram: não, você deve agora imprimir mais ainda impostos, ser mais severo com esse povo. E aí Roboão faz isso. Ele diz: olha, se meu pai chicotear vocês, eu agora vou chicotear com escorpiões, digamos assim, ou seja, eu vou aumentar mais ainda a carga de vocês. E ele achou que isso seria benéfico para a nação, mas não foi, porque o povo começou a olhar um outro homem chamado Jeroboão, que começou a levantar-se contra Roboão e contra esse reinado, e viram em Jeroboão aquele que poderia ajudá-los a salvar e resolver essa questão. E aí, naquele episódio entre o profeta Aías, o profeta Aías encontra Jeroboão e rasga suas vestes e dá 10 pedaços das suas vestes a Jeroboão e diz que haverá um momento que Israel será dividido em 2. A nação de Israel será dividida as 12 tribos serão em 10 tribos em 2. 10 tribos realmente ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram apenas com Roboão, que era filho de Salomão. Nesse episódio, nós temos uma divisão do reino. E aí agora se estabelece o reino sul e o reino norte. O reino norte agora
literalmente liderado por Jeroboão, que foi colocado como rei dessas 10 tribos. Ele vai agora colocar ali, depois vai colocar uma outra capital, naquele momento ali como sendo a capital do reino. Posteriormente essa capital vai ser a Samaria, lá na frente, mas ele coloca uma capital. E ficamos aqui com o reino sul, apenas com as 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, chamada agora de reino de Judá. Reino norte, reino de Israel; reino sul, reino de Judá, porque era Judá e Benjamim, apenas com Roboão. E aí, realmente, o profeta Aías falou algo muito sério a esse respeito, falando sobre as consequências que viriam disso aí. E essa divisão de reinos, eu não vou falar agora sobre inúmeros reis que passaram, porque foram muitos reis, mas a referência era que os reis que serviam a Deus, eles andavam no caminho de Deus. A Bíblia ela relata ou julga-os como aqueles que andaram segundo o caminho de Davi. E os que não andaram foram segundo o caminho de Jeroboão, os que enveredaram pelo caminho mau. Interessante que o reino norte, aquelas 10 tribos, todas elas, durante o período de sua existência, não houve nenhum rei que buscou ao Senhor. Eles estabeleceram para si 2 bezerros de ouro, como se fossem seus deuses. Um em Dan e outro em Betel. Dan ficava mais ao norte, e Betel ficava aqui já chegando perto da divisa com Judá, perto de Jerusalém, para que as pessoas que estivessem longe pudessem adorar aquele bezerro, e os que estivessem mais próximos não se dessem ao luxo de atravessar ou passar pela fronteira e porventura ir adorar em Jerusalém ou em Judá. Então foi a estratégia que Jeroboão usou e que todos os reis seguiram por esse caminho. Nenhum rei do reino de Israel serviu ao Senhor. Já no reino de Judá, haviam aqueles reis que andavam pelo caminho de Deus, andavam pelo caminho do Senhor, eram obedientes ao Senhor, e aqueles que não eram obedientes. Por isso que eles foram julgados dessa forma. Então haviam reis dentro do reinado de Judá que andaram segundo a vontade do Pai e outros que não. Mas o episódio que eu quero relatar aqui é que essas duas vertentes do reino de Israel, ou a nação de Israel, dividida agora em reino sul e reino norte, Israel e Judá. Houve um momento que foi terminado o seu reinado. O reino norte foi o primeiro. Chegou no ano 721, o rei da Síria invadiu Samaria e dominou toda a nação de Israel, escravizando e levando muitos cativos para a Síria. E dali em diante, o último rei foi o rei Oséias. Não houve mais rei nenhum da nação de Israel sobre esse reino que anteriormente foi chamado de Israel e também era o reino norte. Extinguiu-se através do cativeiro assírio. Posteriormente, quase 200 anos depois, no ano de 586 a.C., foi a vez do reino sul, do reino de Judá. O reino de Judá também foi extinto através, no caso, do cativeiro babilônico. Nós conhecemos bem a esse respeito. Quando a Babilônia vem, invade, era a época do profeta Jeremias, a gente conhece um pouco dessa história, e ali foi extinguido também a ideia do reino também de Judá. Então as duas nações passaram por isso, por cativeiros. A nação, os 2 reinos passaram por esse cativeiro. E não foi fácil passar pelo cativeiro. Em ambas as situações, tanto na Babilônia como na Síria, tanto no ano 721 como no ano 586, a realidade foi cruel para a nação de Israel, como as 12 tribos, 10 e 2 tribos, de alguma forma. Tiveram casas queimadas, viram as suas cidades destruídas por completo, seus muros totalmente derrubados, viram as suas mulheres e suas filhas tornarem-se escravas, muitas vezes abusadas pelos seus dominadores. Não foi fácil para eles verem isso, presenciarem isso. O aprisionamento, as correntes, o ser levado cativo realmente para um outro lugar, para outra nação, os que foram mortos, porque de alguma forma se rebelaram contra aquela situação e foram mortos na frente dos seus filhos ou na frente dos seus pais, dos seus conhecidos, a humilhação que eles passaram, os sonhos que eles tinham, que foram todos destruídos, a alegria de viver,
a liberdade que foi roubada, que foi usurpada deles, a esperança que eles tinham, que foi totalmente minada através daquelas duas nações que chegaram dominando tudo. Os sorrisos que foram desfeitos, dando lugar a lágrimas, dando lugar à angústia, dando lugar ao choro, dando lugar ao desespero, ao pranto constante. Os louvores, as danças foram substituídos por gemidos constantes. O caos foi instalado nas duas vertentes, na divisão do reino, de alguma forma, tanto pela Síria como pela Babilônia, no reino norte e no reino sul, com a realidade cruel que eles viveram. Isso fazia parte da história de Israel. Eu quero abrir com vocês agora um texto, um versículo, escrito no livro de Isaías. Agora abra comigo, vamos agora acompanhar esse texto. Isaías, capítulo 43. Eu quero colocar você dentro agora desse texto, que são mais do que um versículo. Isaías, capítulo 43. Abra comigo, por favor. Versículo 18. Isaías 43, verso 18. Eu quero começar, na verdade, lendo o versículo 14, para colocar você dentro desse contexto. Abriu comigo? Vamos lá. Isaías capítulo 43, verso 14 até o verso 21. Diz assim o verso 14 de Isaías 43. Assim diz o Senhor, que nos redime, o Senhor de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Isso é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jaz juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Aí verso 18 diz, olha essa palavra, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? É uma pergunta. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu acho esse texto lindo demais, precioso demais. Aqui há uma certa controvérsia que se levanta a esse respeito, porque na verdade o livro de Isaías ele é composto aí por 55 capítulos, e de alguma forma eles vão colocar que até o versículo 39 nós vemos exatamente um Isaías colocando ou falando a respeito de julgamento, direcionando dessa forma o juízo vindo sobre o povo. Mas do capítulo 40 em diante, vemos a esperança brotar. E temos aí a mesma linguagem em todo o livro de Isaías. Mesma linguagem semelhante. Então, muitos defendem realmente que foi Isaías que escreveu todo esse contexto desse livro. E aí, sendo assim, nós temos aqui uma profecia anunciando algo que viria a acontecer. Por que isso? Porque Isaías, ele viveu basicamente no ano 765, foi o seu nascimento. Então 780, 740, 720, o ano 700, foi a época que Isaías viveu. Em outras palavras, Isaías viu, escuta isso, Isaías viu o cativeiro assírio acontecer. Mas ele não viu o cativeiro babilônico. Porque diz a história que ele foi morto
Os Anais contam sobre isso, o Talmud fala sobre isso. O Talmud é o livro da história, da tradição judaica. Ele fala sobre isso, que Isaías foi morto, cerrado ao meio, pelo rei indigno, pelo rei ímpio, chamado Manassés. Esse Manassés, ele reinou no reino sul, depois que o reino norte foi levado para o cativeiro assírio. Então, entendemos que Isaías viu isso, ele viu esse cativeiro assírio no ano 721 acontecer. Mas ele morreu antes, bem antes, do cativeiro babilônico acontecer, ou no encerramento do reino de Judá. Então, se ele escreve isso falando que vai acontecer sobre o império da Babilônia, ele está lançando uma profecia cerca de 150 anos antes, falando de algo que vai acontecer mais adiante. Mas há aqueles que na controvérsia dizem que até o capítulo 40 em diante foi escrito, na verdade, por um outro escritor, que depois juntou-se, e esse outro escritor era um pseudo-Isaías. E aí junta-se os dois. Bem, se foi ou não um pseudo-Isaías, se foi também numa época posterior, já dentro do contexto do cativeiro babilônico, mesmo assim, esse outro escritor, se for verdade, isso são aqui especulações, ele também escreveu algo profético, porque ainda também não acontecer ainda essa libertação do povo, não acontecer ainda a extinção do reinado ou do império babilônico, que era poderosíssimo, e mesmo assim ele também escreve algo a esse respeito. Sendo um ou outro, eu quero aqui pensar no próprio Isaías como escritor e quero pensar nas duas formas. Que uma ou outra, ela vai apontar para uma profecia que lança para algo que vai acontecer ainda. E nesse algo que vai acontecer, me lança exatamente um olhar para adiante. E é isso que aqui o profeta Isaías faz. Leva os nossos olhos para adiante, olhando para um novo horizonte à nossa frente. Havia um cativeiro babilônico, ou haveria um cativeiro babilônico, pensando nas duas vertentes aqui. Eu vou pensar havia ou haveria esse contexto. E de alguma forma esse povo precisava não ficar preso ao passado, não ficar preso ao contexto da escravidão, não ficar preso ao contexto do cativeiro ou da lamentação com os seus instrumentos pendurados em árvores, que o contexto fala sobre isso. Pararam de cantar, pararam de louvar, pararam de adorar, pararam de celebrar, porque não havia motivação mais no coração, não havia alegria mais na alma. E aí a profecia diz e nos leva a observar a mão de Deus que estava regendo todas as coisas e que no tempo certo faria com que o Império Babilônico caísse por terra e eles seriam escravizados como um dia escravizaram outros. E aí a palavra diz, no verso 18 do capítulo 43 de Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Lógico que vamos olhar para o passado, como nós falamos aqui naquela frase inicial, com ponto de referência. A gente vai considerar de forma, digamos, com ponto de referência. Mas aqui a ênfase do profeta é para que as pessoas não vivam desse passado. Não considere o passado como algo se fosse presente. Não considere como algo que está sendo revivido dia após dia. Nem fique lembrando desse passado ao ponto de causar dores na alma o tempo todo. De reviver cada golpe, cada pancada, como se fosse hoje. E impedindo de olhar para frente, porque agora, naquele momento, era o momento, era a hora, era um instante de olhar para frente, de olhar para aquilo que viria, de resgatar a esperança na alma deles. Chegaria o momento que eles precisariam de força, de ânimo para reconstruir as cidades destruídas, em especial a cidade de Jerusalém. Trazer mais uma vez dignidade para as famílias, honra para as famílias, viver agora uma liberdade que brevemente aconteceria, porque a profecia apontava para essa libertação. E estava chegando a hora deles rejeitarem, viver remoendo o passado de dor constantemente. E o pior,
acusando um e outro. Quem foi que pecou? Foi os pais, nossos pais, quem pecou? E fazendo alusão a isso. Não, era hora agora de viver de outra forma. Parar de acusações, de tentar encontrar os erros, mas agora viver uma vida e um relacionamento com Deus. E a própria proposta dos profetas que se levantaram dentro do cativeiro babilônico era esse. Que eles deveriam, mesmo na Babilônia, adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, porque breve chegaria a libertação. Mas aquele era um tempo de aprendizado. Eles precisavam viver com os olhos para frente, no futuro, vivendo o seu presente com esperança e realmente não permitir, não residir, não morar, não fazer suas casas, suas habitações no passado. Ora, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que formara Israel, que o chamara pelo nome, aquele que criara Israel para a sua glória, para o seu louvor, aquele que disse: não temais, não temas, o soberano de Israel, o salvador de Israel, o redentor da nação de Israel, o criador do ser humano, o criador da teocracia e posteriormente dando essa ênfase na monarquia também, o Senhor e o grande monarca deles, que em todos os tempos esteve com eles, não os desprezou, ainda que eles estiverem falhados, ainda que tiveram enveredado por caminhos errados, o Senhor foi e providenciou profetas, providenciou reis bons, resgatou a palavra, resgatou a leitura das Escrituras, das profecias, daquilo que foi escrito anteriormente, para trazer ao coração das pessoas, relembrar que eles eram em Deus como nação. Esse Senhor, esse Salvador, esse soberano, sentado no trono do universo, esse é que diz que vai fazer tudo novo. Tudo novo, no tempo certo, na hora certa. O papel das pessoas, da nação, olha só que ele está falando para a nação. Então, dentro da nação, há inúmeras pessoas com seus sentimentos, com suas aflições, com suas angústias, com os seus momentos, com os seus passados, cada um enfrentando algo diferente do outro. Mas ele fala para a nação como um todo. Eu falo para a igreja como um todo hoje, sabendo que a igreja Nazareno em Capim Macio, cada um de nós tem a sua história, tem o seu passado. Eu quero falar para todos ao mesmo tempo, mas eu sei que há individualidade em cada um de nós. Nós temos nossa história, temos nosso passado, umas coisas que nos machucaram, que nos feriram. Eu quero convidar você a olhar para esse passado como apenas um ponto de referência das coisas boas que nos aconteceram, das coisas más que nos aconteceram, para que nós possamos olhar para esse passado e enxergarmos nele aquilo que nós aprendemos para darmos passos maiores e mais ousados hoje no presente. E para olharmos para as coisas que nos feriram e aprender com elas, mas não reproduzir esses sentimentos constantemente. Eu tenho meu passado. Não é fácil para mim olhar para as coisas que me aconteceram, porque elas trazem dor em alguns momentos. Às vezes eu me pego com algumas dores na minha alma. E eu preciso colocar essas coisas diante de Deus. Eu estou pregando para mim também, irmãos. As mensagens, ela faz isso. Nós pregamos para nós mesmos, para pregar para outros também. Então eu falo também da minha realidade. Eu tenho minhas lutas também. E quando eu olho para o passado, às vezes me traz algumas dores, mas automaticamente eu busco força em Deus para olhar para frente e entender quem Ele é em mim e o que Ele quer de mim a partir de agora. E não residir, não morar nesse passado que muitas vezes me traz muito mais angústia do que possibilidades. Está me entendendo? Se nós firmarmos-nos só no passado, se nos firmarmos, se residirmos no passado, se alicerçarmos nossa construção de vida nesse passado, muitas vezes nós não sairemos mais do lugar. Não daremos mais passo algum. Ficaremos paralisados, inertes nesse passado. Muitas vezes sucumbiremos com medo de sermos ousados, darmos passos maiores, de sermos mais corajosos. Reviveremos, vou falar pela terceira vez hoje, reviveremos cada golpe como se fosse no dia de hoje.
anularemos qualquer ou quaisquer perspectivas de mudança. O pessimismo reinará em nossa alma. Se residirmos nesse passado, não perceberemos a boa mão do Senhor agindo em nós. E não contemplaremos os grandes feitos do Senhor no presente. Porque ficaremos sempre remoendo o passado, vivendo o passado, e não conseguiremos enxergar os benefícios divinos do dia de hoje. Não enxergaremos os outros conosco. Quem está caminhando conosco hoje? Quem está nos apoiando hoje conosco? Quem está construindo algo ao nosso lado, caminhando conosco, chorando hoje conosco, sonhando conosco? Ficaremos só remoendo o passado e aquelas pessoas que nos abandonaram, que fizeram isso conosco, que nos machucaram. Esquece esse povo. Bola para frente, como diz o outro. Vamos caminhar. É difícil, eu sei. Por mim, eu sei que é difícil. Me pego às vezes lá nesse passado. Muitas vezes. Mas eu quero olhar hoje para quem está aqui caminhando ao meu lado. Você, irmão, que está caminhando hoje comigo, como igreja. A junta dessa igreja local, os membros dessa igreja local, o pessoal do grupo do louvor, o pessoal que está sonhando com a igreja, pensando o que vamos fazer com a igreja em Capim Macio, o que vamos fazer dessa igreja, que passos daremos, que tem orado conosco, mulheres, homens, adolescentes, jovens, ministérios. Eu creio. Vamos caminhar juntos. Eu quero me apegar a vocês. E quero convidá-los a apegar comigo, para que possamos construir algo nesse presente e visualizarmos coisas maravilhosas no futuro, em nome de Jesus. E esquecer esses outros que de alguma forma ficaram já no passado, estão lá de alguma forma. Se nós residirmos no passado, construirmos nossas casas no passado, nós vamos nos acomodaremos com a escassez e com o deserto, e jamais beberemos dos rios que Deus tem para nos oferecer. Dos rios que Deus tem para fazer brotar, até mesmo no deserto ou no ermo, como o texto aqui fala. O texto diz que ele vai abrir, porém águas no deserto, rios no ermo. É o que o Senhor tem para nós. Mas se nós ficarmos no passado, vivendo o passado, não experimentaremos ou não saciaremos nossa sede no presente para darmos passos para o futuro. Então Deus está falando aqui para Israel, para a nação de Israel composta de várias pessoas. Eu quero aqui trazer esse texto para nós como igreja, também composta por várias pessoas. Há rios de Deus para nós no deserto. Há rios de Deus para nós em meio a lutas, em meio à situação que estamos vivendo hoje. Há rios de Deus para nós, que nós possamos beber desse rio, possamos beber e saciar nossa sede nele, nos juntarmos, nos fortalecermos juntos em nome de Jesus e vislumbrarmos aquilo que Deus tem para nós como igreja em nome de Jesus Cristo. E não ficarmos presos a esse passado, que já passou. Entreguemos nosso presente nas mãos de Deus, para que possamos caminhar para o futuro que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? É hora de perceber isso, é hora de abrir-se para isso, em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo 2 textos, já no Novo Testamento. Um deles é o texto de Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, verso 12, ele diz assim, olha a palavra do apóstolo Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, eu vou continuar. Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Cristo lhe conquistou para quê, meu irmão? Se você tem entendimento para que Cristo lhe conquistou,
e para que Cristo me conquistou, ainda que eu não seja perfeito nos dias de hoje, não tenha alcançado a perfeição ainda, eu tenho que entender que há uma caminhada pela frente ainda. Eu devo caminhar, prosseguir essa caminhada. Verso 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. É uma atitude, é um posicionamento, é uma decisão do apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só a semelhança com a palavra do profeta Isaías. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço novas todas as coisas. Eis que faço coisas novas. E Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. É o presente, eu estou caminhando, avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? O que eu já alcancei na minha caminhada cristã? Os benefícios, as coisas maravilhosas que Deus já fez, o que Ele já operou na minha e na sua vida. De acordo com isso, vamos caminhar, vamos continuar, vamos andar. Lembra aquela mensagem? Não andejar, mas andar nele, com propósito, com objetivo, sabendo para onde estamos indo, em nome de Jesus. Temos alvos estabelecidos pelo próprio Deus. E podemos estabelecer alvos também nele, para prosseguirmos essa caminhada. Esquecendo esse passado, não vivendo no passado, mas tendo apenas um ponto de referência, mas habitando no presente, sonhando, planejando o futuro, em nome de Jesus Cristo. Amém? E o outro texto que eu quero ler com os irmãos, ele está em 2 Coríntios. Eu estava aí em Filipenses. Volta um pouquinho aí sua Bíblia para 2 Coríntios capítulo 5. Esse foi o primeiro versículo, acho que eu decorei ou aprendi na minha vida. E assim, versículo 17, 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passarão. Eis, olha a novidade, eis que tudo se fez novo. Oh, meu irmão, ontem, dia 4 de julho, eu completei 31 anos de convertido. No dia 4 de julho de 1989, na primeira igreja batista de João Pessoa, eu caminhei até o altar, me ajoelhei e entreguei minha vida a Jesus Cristo. E eu comecei a vivenciar, a experimentar o tudo novo de Deus na minha vida. Coisas novas começaram a acontecer na minha vida. Mas houve um momento na minha vida, há poucos anos atrás, eu comecei a olhar para o passado. Eu comecei a enveredar pelo passado. Esse passado me trouxe dores, me trouxe angústias. Esse passado regeu, exerceu força nos meus dias presentes. Me fez errar, me fez pecar, me fez andar por caminhos que eu não gostaria jamais de ter andado. Eu reproduzi coisas que eu não gostaria. E eu sofri pancadas, consequências disso. Até hoje eu as sofro, porque olhei para o passado, porque mergulhei no passado
porque resolvi permitir que o passado exercesse forças na minha vida nos dias presentes. Eu não quero nunca mais isso para a minha vida, meu irmão. Estou trazendo hoje para você uma palavra da minha alma para a sua alma. Uma palavra do meu coração para o seu coração. De alguém que experimentou, de alguém que errou por se deixar levar pelo passado. Eu convido você a olhar talvez para o meu exemplo, para o que eu estou falando aqui agora, e não permitir que esse passado dirija a sua vida. Porque se ele dirigir, haverá pancadas, haverá erros, haverá tormentas, haverá dores, haverá choro, haverá consequências terríveis. Esqueça o que o passado já fez. Enterre esse passado. Na verdade, a Bíblia diz que o próprio Deus pega os nossos passados, nossos pecados e os lança nas profundezas do mar do esquecimento. Ele esquece tudo. Nós que somos teimosos e queremos relembrar. Como nós somos teimosos? Se agarre àquilo que Deus tem para você em nome de Jesus e viva a grandiosa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para você. Experimente da água que Deus tem para você, como Isaías diz. Permita que Ele abra rios no deserto, fontes nos ermos, e lhe sacie a alma nos dias de hoje, em nome de Jesus. Eu oro por você, eu oro pela minha vida, para que nós possamos experimentar nos dias de hoje os benefícios perfeitos, maravilhosos que Deus tem para nós. Eu quero morar no dia de hoje e não morar nesse passado mais. O passado, a residência no passado, ele mexe com nossa estrutura. Ele nos traz sentimentos irreais, dolorosos demais. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude como igreja, como homens, como mulheres, como povo de Deus, a olharmos as referências desse passado, mas não residirmos lá. Já passou, acabou. Dia de hoje é o que Deus tem para mim. Amanhã é o que Deus tem para mim. E eu vou viver em novidade de vida constantemente, porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo em Deus se fez novo. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai. Eu quero colocar o meu irmão, minha irmã, diante do Senhor. Quero pedir que essa palavra ela cause impacto em nossos corações. Eu sei como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é gracioso, como o Senhor nos dá oportunidades de recomeçar. Eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso na minha vida, Senhor. Eu sei as dores que voltar ao passado traz para a nossa alma, porque eu já passei por esse caminho também. Eu fui lá no passado buscar coisas que me machucaram demais. Eu não quero produzir isso nunca mais na minha vida, Pai. Eu peço graça ao Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo me ajude, me fortaleça. E peço que esse mesmo Espírito Santo venha sobre meu irmão e minha irmã, para que nós possamos esquecer realmente o passado, esquecer as coisas que para trás ficam, que nós possamos realmente considerar as coisas que o Senhor tem para nós nos dias de hoje, a ação maravilhosa que o Senhor tem para nós, a novidade de vida que o Senhor tem para nós nos dias de hoje, para que possamos experimentar no presente a Tua presença em nome de Jesus. E que possamos, Pai, ter planos, ter sonhos, ter projetos pessoais, como igreja, como comunidade. Agora queremos ter sonhos como cristãos, no nosso relacionamento contigo, queremos crescer em intimidade contigo, queremos visualizar e queremos esperar a tua volta, que breve virá, para buscar a tua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, Pai. Nos prepara para isso, nos dá a tua graça para isso, nos alimenta para isso, nos fortalece para isso, nos sacia para isso. Em qualquer deserto que estejamos passando ou vivendo, faz brotar águas vivas, Pai, rios no meio do erro, e nos sacia a alma. É a nossa oração, é a nossa entrega. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nos dias de hoje, no presente, que nos leva para o futuro,
glorioso que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração, é a nossa entrega. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você agora a ceiar conosco, a participar da ceia conosco nesse momento. Prepara a tua mesa aí, organiza aí os elementos. Vamos ceiar juntos, a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bem, irmãos, chegamos agora no nosso momento de ceia.
Essa é a nossa quarta ceia nesse formato. Fizemos em abril, maio, junho, agora estamos em julho, onde você está em casa, nós aqui, onde você separa os elementos da ceia, como o suco da uva, como o vinho, e nós com o pão também. E juntos, através das redes sociais, no caso aqui, nós compartilhamos e ceiamos juntos, celebrando a nossa unidade e celebrando o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Nós fazemos menção do suco da uva, porque representa o sangue de Jesus Cristo, sangue vertido por cada um de nós, derramado para purificar os nossos pecados. Fazemos menção do pão que foi colocado como representação do próprio corpo de Jesus Cristo. Nós fazemos menção porque ele foi rasgado por cada um de nós naquela cruz do Calvário. E nós reconhecemos que ao partir do pão, nós relembramos a morte de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, torturado, esmagado, mas também como morte de Cristo, para nos livrar da morte eterna. Eu quero orar nesse momento com você, em nome de Jesus, consagrando os elementos nesse instante. Nós queremos, Pai, orar, e nós queremos consagrar o suco da uva em Tuas mãos. Aqui e na casa de cada um dos meus irmãos, nós consagramos tanto o suco como também o pão, como elementos para esse momento agora espiritual, onde nós relembramos a morte de Cristo, onde nós afirmamos o sacrifício de Cristo por cada um de nós, onde fazemos isso com integridade, com sinceridade, com gratidão e com reconhecimento de quem o Senhor é em cada um de nós e da obra maravilhosa que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós entregamos em Tuas mãos, nós consagramos estes elementos para a glória e louvor do Teu santo, do Teu eterno, do Teu bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu convido você a pegar o pão nessa hora e você ceiar conosco, em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomai o cálice e seja agradecido. Nós falamos hoje sobre referências do passado. Olhar para o passado como lugar de referência, nunca um lugar de residência, nunca um lugar de moradia. Cristo, quando parte o pão, Cristo, quando dá o vinho e oferece, Ele estabelece uma nova aliança, olhando para o passado como referência da aliança feita com o povo hebreu, mostrando e estabelecendo aquilo que o Senhor tinha na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquela nação, mas agora Ele traz para uma nova aliança, um novo pacto de sangue, onde Ele mesmo é o Cordeiro que se entrega por nossas vidas. E a partir de agora, daquele momento, Cristo convida a comunidade cristã salva, redimida, a olhar para frente
a seguir adiante e entendendo que breve o próprio Cristo voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida nesse sangue desse Cordeiro imaculado por cada um de nós. É hora de olhar para frente, de seguir adiante, de morar nos dias atuais, sabendo que nesses dias atuais Deus tem falado conosco, tem feito coisas preciosas em nossas vidas, tem nos guiado para um futuro glorioso, com a volta e vinda do Senhor Jesus Cristo nos lares. Essa é a nossa esperança. Aleluia! Por isso, eu quero convidar você a orar, agradecendo nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo alimento. Obrigado, Pai, pelo pão. Obrigado, Pai amado, pelo vinho. Obrigado, Pai amado, pelo suco da uva. Fazemos menção a tudo isso, porque eles fazem menção ao teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por esse momento de ceia em tua presença. Obrigado porque nós olhamos para esse passado como referência que nos trouxe até aqui, que trouxe o Cristo até o momento que antecedeu a sua morte, que trouxe o Cristo até agora, nesse momento conosco, através de sua presença e espírito com cada um de nós, e que nos leva como igreja a seguir adiante, a seguir avante, sabendo que não estamos sozinhos em momento nenhum. E até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, aleluia, nós celebraremos a ceia do Senhor. Nós celebraremos a morte de Cristo, porque foi por nós, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte e para nos garantir uma vida eterna, uma morada eterna contigo. E nós queremos fixar nossa morada, Pai, no futuro, na eternidade com o Senhor. Por isso, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a viver essa oportunidade que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você a cantar uma canção conosco, nesse momento. Toma-me, onde estou, aos pés da cruz, me encontrei, e o que tenho te entrego. O que eu tenho, o que você tem, entregue nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo, Aleluia. que tu tens pra mim. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Os nossos dias venham diante de Deus em nome de Jesus. Nosso presente, nosso futuro. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Aleluia. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu.
sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, que a vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Eu sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. O amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações divinas do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que os nossos dias, que nosso pensar, que nosso realizar, que cada momento nosso seja por louvor e para a glória do Senhor nos dias de hoje, fazendo morada naquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus Cristo e até domingo que vem. Amém.